Oi, bem-vindos a mais um vídeo. O tema de hoje é um dos temas que eu mais recebo e-mail, comentários e directs nos últimos anos, que é sobre viajar grávida e viagens durante a gravidez. Eu acho que é um assunto que tem muito tabu ainda a respeito disso, é uma fase muito sensível, né, na vida da mulher e dos casais, e tem muito medo, principalmente bem no comecinho, então mais para final. Às vezes médicos e profissionais de saúde não sabem direito o que aconselhar enfim, pura falta de costume mesmo, seja o que for. E eu, quando tava grávida da Isabela, minha primeira gravidez, foi uma época que eu viajei muito a trabalho. Então, meio que, né, aprendi tudo que pode, tudo que não pode, como melhorar conforto, bem-estar, saúde, tudo meu e do bebê. E agora, nessa segunda gravidez, graças a Deus, a gente também viajou bastante. Acabamos de acabar as últimas viagens programadas da gravidez. Nós fomos para Ilhas Maurício umas semanas atrás, depois fomos para a França, para a Euro Disney também, para uns dias, e mais uma vez, assim, muita gente pareceu surpresa de me ver viajando com, sei lá, 6, 7, 8 meses, e ai, como que você aguenta, e seu médico deixou, e pode isso, pode aquilo. Então, apesar de já ter alguns posts no blog sobre isso, eu vou deixar os links aqui na caixa de informações do YouTube, para quem nunca viu esses posts que já são mais antigos, já tem mais de 3 anos agora, mas eu achei que seria legal fazer, tipo, né, um resumão em vídeo sobre algumas das dicas que eu já dei, já testei, já provei, e agora, nessa segunda gravidez, eu mesma voltei para esses posts, assim, para dar uma olhada, tipo, o que eu fiz em cada fase, isso era o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro, enfim. Então, esse vai ser o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Bem, primeiro, duas coisas super importantes e que são, assim, super simples, super básicas, fáceis para qualquer pessoa, qualquer voo. A primeira é uma meia de compressão. É muito importante, assim, eu não sou uma pessoa que incha muito, que incha em voos, nada disso, mas o meu médico, quando eu tava grávida da Isabela, me aconselhou usar, porque eu realmente estava viajando muito a trabalho, mesmo voos curtinhos e tal. Então, assim, sempre tinha um na bolsa de viagem e tal, e ajudou bastante. Dessa vez, o engraçado é que a primeira viagem longa que a gente fez depois que eu descobri que estava grávida, a gente foi pra Ásia. E sim, esqueci, eu não tava me sentindo muito bem e tal. E sei lá, nem pensei nisso. Cheguei em Singapura, foi um voo de 13 horas e pouco. Minha perna, assim, meu tornozelo era um melão, uma coisa enorme, horrorosa. E então, lá no aeroporto mesmo de Singapura, eu comprei uma meia de compressão e enfim, continuei usando e nunca mais tive problema nenhum. Então, realmente funciona mesmo. Assim, né, enfim, é basicona, horrorosa, desconfortável, não tem segredo. A minha é da Boots mesmo, da marca genérica da Boots, mas eu já vi, que é uma farmácia aqui na Inglaterra, mas eu enfim, já vi vendendo no Brasil, em várias, então assim, não é uma coisa difícil de achar. E é super simples e que faz uma diferença tremenda. Essa aqui vai só até o joelho. Tem aquelas que são tipo meia calça também, mas eu pessoalmente não gosto, acho que são muito desconfortáveis. Mas aí depende, se você já tem problema de varizes, alguma coisa assim na coxa e tal, então de repente uma mais meia calça é uma opção melhor. E junto com usar uma meia de compressão beber muita água, muitos líquidos durante o voo inteiro, porque isso também ajuda na circulação e ajuda a não inchar, e eu acho que o corpo fica mais desidratado mesmo durante a gravidez. Então, meia de compressão e muita água, principalmente durante voos longos, são duas coisas super simples de fazer e que fazem, assim, pra mim pelo menos, fazem uma super diferença no meu conforto durante a viagem. Por falar em conforto, tem outras duas coisas, assim, outras duas dicas também relativamente simples, mas que também podem fazer uma grande diferença.
Uma é, claro, o conforto em geral, né? O que que você vai vestir de roupa mesmo, porque somente em voos longos, se você vai viajar para algum lugar para fazer enxoval, ou se você vai na Baby Moon, ou se tá viajando a trabalho, enfim, seu corpo já tá mudando, sabe? Seu centro de gravidade já é diferente, suas costas estão mais doloridas, seu quadril tá largando, a perna incha. Então, assim, esquece look do dia, foca no conforto. Então, todas as minhas viagens, assim, durante a gravidez, é praticamente um uniforme, assim. Um vestido comprido, para também não sentir frio no avião, bem largo, sem cintura, sem cinto, sem nada, assim, tipo uma capa enorme mesmo, que também facilite na hora de colocar e tirar a meia de compressão, com um casaco, então um cardigan e um lenço enorme que, né, que me esquente no pescoço e tal. Mas assim, nada que marque, nada que aperte, nada que tenha fecho, nem costuras, nem nada que possa sabe, te incomodar. E de coisas simples, assim, até, tipo, a calcinha mais chumbrega, larga, se desfazendo que você tiver, que não vai ficar pegando, apertando nem nada, até um sutiã sem armação, que sirva direito, que também não fique prendendo, apertando suas costelas, assim, tudo, quando você tá sentada, confinada naquela poltrona por horas a fio e grávida, qualquer coisa faz uma super diferença no seu conforto. Então, roupa mega confortável, número 1, sim, no item conforto no geral. Também a escolha da poltrona. Porque eu, pessoalmente, sou uma pessoa que, né, condições normais de temperatura e pressão, eu gosto sempre de sentar na janela, porque eu, graças a Deus, durmo bem em voos, então gosto de dar aquela encostadinha na janela e durmo sem problema. Mesmo grávida, eu continuo optando por poltronas na janela, porque eu acho que poder dar aquela escorada, assim, tirar um cochilo, facilita bastante pra mim. Mas já vi amigas comentando que, tipo, nossa, de jeito nenhum, preciso ficar no corredor, acesso rápido ao banheiro, porque você vai beber mais água que o normal e você já tá fazendo xixi indo ao banheiro mais vezes do que o seu normal de qualquer maneira. Então, né, por exemplo, se for um voo diurno que de repente você não vai dormir mesmo, tá na janela, poder dar aquela encostadinha, cochilada, não é tão importante quanto ficar com acesso fácil ao corredor. Então isso na hora que você tá marcando passagem e já sabe que tá grávida, né, também é outra coisa a se considerar. E outra coisa que eu comecei a fazer, eu acho que eu comprei e comecei a usar mais ou menos na época que eu tava grávida com a Isabela, é levar uma almofada de pescoço. Essa minha aqui é meio bizarra, ela tem um formato esquisito, mas assim, é melhor que eu já usei até hoje, ela é tão confortável. Às vezes eu uso até no sofá de casa. Mas pode ser daquelas tradicionais mesmo, que ficam assim, ou então só uma almofada normal. Mas assim, qualquer coisa que ajude, né, e favoreça o seu conforto, faz uma grande diferença, por mais chato que seja ficar carregando uma almofadona dessa pra cima e pra baixo com você, mas desde que eu comecei a usar essas almofadas de pescoço, e principalmente essa esquisitona aqui, nossa, que diferença que faz. E eu vou deixar o link dessa aqui na caixa de comentários também, porque sempre me perguntam. Quando eu viajo a trabalho, até trem, eu sempre levo e todo mundo fica impressionado de como é confortável e tal. Enfim, vou deixar o link, é uma boa dica. Outra coisa que não pode esquecer, sim, é uma dica geral para todo mundo, mas principalmente grávida, é levar a sua farmacinha e seus próprios remédios, porque para começar que grávida tem muita limitação do que pode, o que não pode tomar durante a gravidez, e outras pessoas têm essa limitação no sentido de que se você tá grávida e vai na recepção do hotel ou na aeromoça do avião e pede um comprimido mais simples, Tilenol, paracetamol, eles provavelmente não vão te dar, porque não, ou não deveriam pelo menos, né? Porque não sabe se você pode tomar, ninguém quer essa responsabilidade de fazer mal,
ou fazer uma grávida passar mal. Então, leve a sua própria farmacinha com os remédios que você toma normalmente. Se você tem algum remédio específico que você tem que tomar pra, né, pra gravidez, pra pressão, remédio pra dor de cabeça, remédio pra gases, antiácido, sorinho pro nariz. Principalmente você vai pra outro país, você não sabe se você vai conseguir achar os mesmos princípios ativos, se você vai entender a língua da bula, da farmácia, enfim. Então leva seu próprio kit farmacinha e leva assim na bolsa de mão com você o tempo todo. Saiu do hotel pra fazer um passeio, que for, leva também. Porque você nunca sabe quando você vai comer alguma coisa que não vai cair tão bem, porque tem um tempero diferente, sabe? Foi feito de uma maneira diferente, tudo fica mais sensível, né? Assim, termos digestivos na gravidez. Então você não sabe como que seu organismo vai reagir a essas coisinhas, assim, do dia a dia. Então, nossa, eu hoje em dia eu não saio de casa sem levar minha farmacinha, porque eu nunca sei quando vai me dar, sabe, uma azia, uma dor de cabeça, enfim, farmacinha. Contatos de emergência. Todo mundo, né, tem, tipo, um telefone, que você tem, né, o telefone do médico, do hospital, darará, mas, principalmente em viagens, você não sabe se a sua bateria vai acabar, se quando você chegar no seu destino final a sua operadora de celular não vai funcionar direito, você não vai conseguir ligar pra ninguém, ou se vai, enfim, se vai dar algum piripaque. Então eu sempre levo também um caderninho com todos os números que eu preciso, número de pólice de seguro de viagem, telefone do hospital, telefone do médico, enfim, se você estiver tomando algum remédio, anota também. Todas essas coisas, assim, se alguém precisar acessar numa emergência sem necessariamente precisar usar tecnologia. Por falar em contato de emergência também, não pode esquecer de pedir um atestado pro seu médico, pro seu obstetra, então pra sua midwife, quem estiver acompanhando sua gravidez. Isso é mais importante, assim, pro viagens no segundo, terceiro trimestre, depois que você já está mais aparentemente grávida, e principalmente se for viajar de avião. A maioria das companhias aéreas tem um limite de até quando você pode viajar. Então, antes de planejar a viagem, antes de comprar passagem, vai lá no Google o nome da companhia aérea que você está prestes a reservar e viagem grávida, né? Pregnancy Travel, pra ver qual é a data limite deles, se eles têm alguma restrição, se tem algum assento que você não pode sentar. Mês passado, mês retrasado, eu fui pra Itália com umas amigas e no voo de volta me colocaram na fileira de emergência. E eu nem pensei nada. Só quando a gente já tava no meio do voo é que um dos comissários se deu conta que eu tava grávida, e grávida não pode sentar em fileira de emergência, porque numa emergência eu sou inútil, eu não posso fazer nada numa emergência. Então virou aquela coisa assim, meio de que, ai meu Deus, que hora que a gente faz? Mas enfim, já era um voo curto de 1 hora e pouco mesmo, já tava mais da metade do voo, não fizeram nada. Mas esse é o tipo de coisa que, tipo, pode virar um transtorno, sabe? Então, pesquisa, preste atenção qual é as limitações que a companhia aérea fazem para viajantes grávidas. Por exemplo, se você for viajar de cruzeiro, de navio, não pode viajar depois das 24, 25 semanas, eu acho. Então, se você já tem, assim, um cruzeiro, alguma coisa planejada, né, não vai poder passar dessas semanas. Viagem de avião, cada companhia aérea tem uma limitação. Eles geralmente costumam pedir que viajantes grávidas a partir de 26 a 28 semanas levem um atestado médico, mas a maioria ainda permite que você viaje até 34, 36 semanas. Então, assim, você ainda pode viajar até praticamente o bebê nascer, mas desde que, né, você esteja saudável, que esteja tudo bem com o bebê e que tenha um atestado médico confirmando isso. E se você for viajar para o exterior, para quem tá no Brasil, né, por exemplo, essa carta tem que ser em inglês.
Então você tem que pedir com antecedência. É ideal se seu médico puder escrever e assinar em inglês, senão, enfim, você vai ter que achar um tradutor, alguém que possa fazer esse atestado na língua do lugar onde você tá indo. Quando a gente foi para as Ilhas Maurício, na nossa Baby Moon, eu já tava de 27 para 28 semanas, e na ida não falaram nada, nem olharam pra minha barriga. Na volta, na hora do embarque, assim, já entrando no avião, me pararam para pedir o atestado. Então, tava aqui dobradinho, tirei da bolsa, mostrei e entrei sem problema nenhum. Quando nós fomos pra França, pra Euro Disney, a gente foi de trem, então, assim, não tem nenhum risco. Não precisei de nada, mas mesmo assim, por via das dúvidas, levei todos os contatos, levei o atestado, levei tudo pra, né, se precisasse, numa emergência, se alguém me questionasse alguma coisa, tava tudo lá pra provar que tava tudo certinho. Outra coisa também que, principalmente nessa segunda gravidez, foi diferente pra mim, é a questão do jet lag. Eu nunca, assim, eu viajo bastante, principalmente a trabalho. Eu nunca fui muito de sofrer com diferença de horário, jet lag, nem nada disso. Dessa vez foi muito diferente, assim, quando a gente foi pra Ásia, tanto na ida quanto na volta, eu demorei bem mais do que o meu normal pra me adaptar ao fuso horário. Então, quando a gente tava escolhendo, né, qual o destino pra Baby Moon e tal, eu não queria que fosse um lugar do outro lado do mundo, porque eu sabia que ia ser difícil pra mim, que eu ia sofrer com essa coisa de noite e dia e tal. Então, um dos motivos também que a gente escolheu as Ilhas Maurício é porque a gente, né, tá na Inglaterra, na Europa, tá em cima da África. A diferença do fuso horário nessa época do ano, acho que eram 2 horas só. Então, não fez muita diferença. Quando a gente foi pra Ásia, eu tava com uns 3 meses de gravidez, era um fuso horário de 8 horas em Singapura e 10 ou 12 horas nas Filipinas. Então foi assim, foi bem difícil me adaptar. E foi uma coisa que isso nunca aconteceu comigo antes. Então, se você não tá acostumado a viajar, ou não sabe direito, ou é uma pessoa que geralmente sofre com jet lag, leve isso em consideração, assim, tenta escolher um lugar que não tenha, sabe, não vai do Brasil pra Austrália com 6 meses de gravidez se você nunca viajou pra tão longe antes, porque você não sabe como o seu corpo vai reagir. E isso pode facilmente estragar uma viagem que tem tudo para ser especial e divertida. Isso me leva a um outro ponto, que é a escolha do destino, o ritmo da viagem, o que que dá e o que que não dá para fazer. Por mais que eu seja super defensora de que gravidez não é doença, grávida pode e deve fazer tudo que quiser, que conseguir, e que tem muito tabu, né? O que a gente pode fazer, o que tá certo, o que as nossas mães e avós faziam, que era considerado certo e errado e que hoje em dia não existe mais. Então, assim, tá se sentindo bem, tá saudável, não tem nada de errado com você, nem com o bebê, vai, viaja, seja feliz. Porém, não, sabe, não pode esquecer das suas limitações. Porque você vai estar grávida, você não vai poder carregar peso, você não vai conseguir ficar andando sem parar durante horas e horas e horas a fio. Eu já recebi uns e-mails assim, tava planejando uma viagem pra Europa, a gente vai ficar 2 dias em Roma, 2 dias em Veneza, depois pegar um trem 10 horas até Viena. Enfim, um roteiro, uma viagem que já seria, assim, super exaustivo para uma pessoa em condições normais, quanto mais grávida. Então, assim, tenta planejar coisas que sejam fáceis, tranquilas, que você não vai, sabe, ficar naquela correria várias horas por dia. Então, quer ir pra Roma? Vai pra Roma, óbvio que pode ir pra Roma grávida. Mas, sabe, você não vai conseguir ver 37 atrações, cobrir o mapa inteiro em um dia, porque você vai ter que parar pra fazer xixi, você vai ter que parar pra beber água, você vai querer sentar, esticar a perna, sabe? Então, assim, planeja bem isso. Até quando a gente foi umas semanas atrás para a Euro Disney, muita gente assim, nossa, como você conseguiu andar na Disney com uma barrigona de 8 meses de gravidez? É porque eu sabia que eu grávida, eu não ia precisar andar o tempo inteiro, porque tem vários brinquedos e atrações que eu não ia poder ir. Então, na verdade,
Enquanto eu e a Isabela estavam na fila do brinquedo tal, nananã, eu ia para um café, eu sentava, eu pedia uma água, uma Coca-Cola, colocava o pé pra cima, sentava na sombra. Então, assim, foi, na verdade, pra mim foi super fácil, foi super tranquilo. A gente escolheu um hotel que fosse, sabe, fácil acesso, super tranquilo. Em todas as viagens, né? Todas as viagens que a gente fez nos últimos meses, assim, a escolha do hotel sempre foi crucial para garantir que ia ter acesso a comida fácil, comida boa e abundante, mas assim, comida saborosa, que você não ia ficar comendo um monte de coisa esquisita que de repente ia te fazer passar mal, quartos confortáveis, se tiver spa, melhor ainda. Então assim, todo um planejamento a mais sobre o destino e hospedagem que eu, sinceramente, normalmente nas minhas viagens, assim, dia a dia, não grávidas, são geralmente, assim, segundo plano. Eu me foco mais no lugar em si, tudo que eu quero fazer, que eu quero conhecer e tal, mas quando eu tô grávida eu sei que não, que o lado conforto e ritmo e o que realmente dá e não dá pra fazer são muito mais importantes do que o destino em si. Então você às vezes acaba escolhendo um destino específico só pra... Porque, né, tipo, sei lá, a gente viajou, foi para as Ilhas Maurícias, se não tivesse grávida a gente provavelmente teria ido pra algum outro lugar. Cidade grande, 1000 atrações, blá blá blá. Mas, como eu tava grávida, com uns 6 meses e pouco, 7 meses, sei lá, vamos para um resort na beira da praia, spa, tudo fácil, tranquilo, blá blá blá. Então, eu acho que é isso. Essas são, assim, dúvidas generalizadas que eu sempre recebo. Obviamente, eu não sou médica, não sou obstetra, falo só por experiência própria mesmo, já tô no finzinho da segunda gravidez, viajei bastante das 2 vezes, então é assim, a combinação experiência de gravidez com experiência de viagem, mas é o que deu certo e o que dá certo pra mim, o meu nível de conforto, o meu nível de energia, meu nível de saúde. Eu acho que cada mulher se conhece, conhece seu próprio corpo, sempre consulte seu médico. Se seu médico falar uma coisa que vai completamente contra os seus princípios, procura outro médico, não sei, pergunta uma segunda opinião. Podem deixar perguntas, dúvidas aqui no blog ou então aqui no YouTube sobre isso, e tentarei responder na melhor das minhas habilidades, como não profissional. Espero que eu tenha respondido as principais dúvidas e espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!